Então tá. Olá pessoal, boa tarde. Estamos ao vivo com mais um Jornal Minas no Ar. É nosso programa semanal aqui onde que a gente recebe personalidades, políticos, empresários, pessoas envoltas da política mineira, mas especialmente da região de Nova Lima, Raposa e acima, que são essas cidades que a gente faz um acompanhamento maior. Hoje estamos com o empresário Sérgio Americano. Seja muito bem-vindo, Sérgio. É a segunda vez, né? A gente já fez uma primeira entrevista nas eleições de 2020, depois fizemos uma entrevista de texto, né? Acho que foi ano passado, eu estava com ela aberta aqui. E agora, pré-eleição, estamos novamente com o Sérgio Americano aqui. Seja muito bem-vindo, se apresente para as pessoas. Muito obrigado, é um prazer estar aqui no Jornal Minas. Eu quero mencionar que você tem um comportamento bastante democrático, sempre abriu esse espaço, não somente para mim, mas para todas as correntes políticas aqui da região, e isso é muito meritório, né? Porque mostra que você tem interesse em fazer um jornalismo informativo e não um jornalismo partidário, que é muito comum em algumas cidades, né? É, agradeço, né, o elogio, mas sempre foi nossa proposta. Você já me conhece antes do jornal, né? A Sim, gente era muito ativo nas redes sociais. Sempre a proposta é trazer para a população mesmo esclarecimento. sim. E aí a população, dentro do seu viés de identificação, né, com o comportamento do político, seja da liderança, ela faz sua escolha. Ou seja, a gente já tinha iniciado um bate-papo aqui antes, mas vamos voltar, né, para os leitores, para os ouvintes nos acompanhar. Como que ficou sua pós-eleição? Qual partido que você tá? Que você foi candidato em 2014 pelo Novo, depois 2018, 2018 pelo isso. Novo, 2020 você estava Eu fui candidato a prefeito de em Nova Nova Lima. Lima e Deixa eu agora fazer um breve isso. resumo. Eu sou um ativista político, né, com perfil de direita, e sou ativista há mais de 20 anos. Agora, há coisa de 5 anos atrás, eu resolvi tirar a teoria e comecei a aplicar a prática. Fui candidato a deputado estadual em 2018, sem nenhuma experiência política, tive 17 mil votos, quase que fui eleito, porque no meu partido o coeficiente foi baixo, né? E em 2020 participei da campanha eleitoral como candidato a prefeito de Nova Lima. Tive uma votação que foi considerada surpreendente, eu tive em torno de 5% dos votos da cidade. E uma das características que chamou a atenção dos analistas políticos naquela eleição é que eu fui votado na cidade inteira, em todas as urnas, e uma votação bastante uniforme, né? Uma votação característica de apoio de rede social. Então, manifestei os meus pontos, eu sou um defensor dos bons costumes na política, e agora, em 2022, eu estou pleiteando, eu sou pré-candidato a deputado federal pelo PTB, né, na base de apoio do presidente Bolsonaro, porque eu sou um ativista de direita, e é, vamos defender as pautas que a gente defende há mais de 20 anos. Você estava mencionando aí que viu um vídeo meu com o Eduardo Costa da Itatiaia, e o Eduardo Costa, nesse local que nos encontramos, ele me lembrou um fato que eu tinha até esquecido, né? Ele falou: Sérgio, você se lembra quando nós nos conhecemos? Eu falei: não, tem muitos anos e tal. Ele falou: nós nos conhecemos durante o referendo do Estatuto do Desarmamento em 2004. Porque aqui na Itatiaia, ele falando, né? Tinha uma fila de 200 pessoas para falar a favor do PT, que queria proibir o uso de armas no Brasil, e do outro lado tinha uma fila de 3 pessoas. Apenas você, uma delegada e um cabo da PM se dispunham a defender o direito à posse de armas. Isso foi no Então, plebiscito. no plebiscito em 2004, que o plebiscito, todos sabem que o direito à posse de armas venceu o plebiscito, e depois o PT, com medidas e decretos aí a nível de Polícia Federal, Ministério da Justiça, fraudou o resultado que foi obtido nas urnas. Você vai se recordar que, apesar de todos os artistas globais,
toda a mídia esquerdista está apoiando o projeto do PT, eles perderam nas urnas. Né? 60, alguma coisa por cento da população recusou a proibição de armas no Brasil. E quando eu falo que eu defendi essa bandeira, isso tem 20 anos. Eu, na época, nem sabia que existia Bolsonaro, não sabia de nada da vida do nosso presidente, que eu vim conhecer em 2018. Você é perito da Polícia Civil? Eu fui perito, você foi perito? Fui perito durante 20 anos. Quando completou o tempo de serviço, eu pedi afastamento. Entendi. Né? E essa, já que a gente voltou lá atrás, até para a população mais nova, até eu mesmo, eu lembro disso, mas não era tão esclarecido politicamente. Sim. Eu lembro das propagandas na TV, eu lembro mais. Naquela época era Globo, né? Então Só acabava Globo, que a gente era bitolado em relação disso. Felizmente hoje a gente tem internet. Como que se deu, Sérgio, na sua percepção, essa ascensão da direita? Você acha que ela foi natural ou você vê muito do Bolsonaro? Como que você interpreta? Não, eu acho que o Bolsonaro é um instrumento. A esquerda se engana completamente quando ela acha que ela tem um problema com o Bolsonaro. Na verdade, o Brasil vivia um sistema de divulgação de informações e notícias que era um sistema centralizado. Você tinha as grandes agências internacionais, a Reuters, a CNN, Sim. a não sei o quê, aquelas redes internacionais que passavam informação para a Globo, para a Record, e vinha de cima para baixo. Com o advento da internet, que começou a crescer muito a partir de 2008, 2009, essas redes estão perdendo espaço e canais com milhares de canais, eu diria até milhões de canais, como os seus, os meus e tal, passaram a ter seu próprio público. E o que acontece? O público hoje, ele não dá credibilidade mais para a imprensa tradicional, essa grande imprensa, porque fica evidente para todo mundo que você está assistindo televisão para receber injeção, lavagem cerebral. Eles não têm nenhuma imparcialidade e defendem as propostas, geralmente, da esquerda. Então, essa notícia descentralizada, ela virou uma epidemia na internet. Então, hoje, a pessoa escuta na Rede Globo uma mentira e ela vai conferir essa mentira no canal do Tiago, no canal do Sérgio e tal, e escuta o outro lado da história. Isso se chama informação descentralizada. E essa informação descentralizada mostrou para uma grande parte da população, que é no Brasil conservadora, que defende os princípios da família, que é ética na política, que é o direito de praticar a sua religião em paz, o direito de educar sua família, mostrou que eles são a maioria. Ou seja, antes você tinha a ideia que, nossa, aquelas pautas da Globo é que todo mundo defendia. E você se sentia assim quase que subjugado. Fala, gente, eu sou esquisito. Onde já se viu defender família, defender honestidade na política e tudo mais, se a Globo aqui está defendendo pautas completamente diferentes. Com o advento da informação descentralizada, nós descobrimos que nós somos a maioria. Eles é que são a minoria. E aí está tendo essa guerra de informação entre a mídia tradicional e os milhares, milhões de canais no YouTube, no Facebook, no Instagram, no mundo inteiro. E a mídia está ficando desmoralizada nessa situação, porque eles sempre venderam a ideia de que eles eram imparciais. E a gente hoje vê claramente que eles têm lado, né? Eles defendem uma pauta. Por sua vez, nos canais descentralizados, ninguém mente. Se você entra no meu canal, eu já falo lá na introdução do canal que eu sou um ativista de direita. Foi isso que a gente usou na descrição. Exatamente. Foi isso, ele só eu não fico tentando enganar que eu sou imparcial. Não, eu tenho um ponto de vista que eu construí ao longo da minha vida, né? Da maneira que eu penso, o que eu acho que é correto. Isso está colocado na primeira linha dos meus canais. E aí, não sei se era esse caminho que a gente ia levar a entrevista inicial, mas
É o que eu brinco com o pessoal aqui. Apesar Sim, da gente ser um veículo de comunicação, eu não trago o meu posicionamento. sim, Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu sou liberal de direita também, sim, mas já recebi, da mesma forma que você falou, gente de esquerda sim. e qualquer lado. Então aqui eu sou mais neutro, né? Mas já que seguimos por esse caminho, eu acho interessante até pontuar uma questão que você falou aí, do posicionamento nas redes sociais, dentro um caso que aconteceu agora, que foi a agressão entre as polarizações entre Bolsonaro e um lulista, né, onde que Sim. ocorreu a morte de um, o outro foi para a CTI. Nesse caso, como que, na sua avaliação, é, talvez eu possa até enganar, tá? Acho que o Brasil está um pouco atrasado nisso. Isso aí aconteceu, a gente acompanha nos Estados Unidos. Você deve conhecer aquele filme Doutor de Vago, é um filme muito conhecido. Aconteceu há meio século atrás na Rússia. E essa polarização ela é natural de uma sociedade politizada. Sim, ela é uma a politização da sociedade é positiva. E isso, obviamente, são visões de mundo que são incompatíveis, né? Uma acha que o Estado é bom, o Estado é provedor, o Estado vai cuidar de você na velhice, na doença, na situação de necessidade. E do outro lado, nós enxergamos o Estado como um mal desnecessário que só faz covardia com o povo que vive parasitando a sociedade que precisa ser controlado. Então são duas visões de mundo, né? Eu defendo as liberdades individuais e essas pessoas de esquerda adoram o Deus Estado, né? Essas visões são conflitantes, mas eu sou contra qualquer tipo de violência para combater ideias. A gente combate ideias discutindo com as pessoas. Inclusive nas minhas redes sociais, de vez em quando entra lá um mais agressivo e eu chamo o cara de mal educado. Falo que você tem que usar argumentos e não xingamentos. E alguns até pedem desculpa. Quando eles começam a usar palavras de ódio e tudo mais, não, vão discutir ideias, não é discutir xingamentos. Nesse caso lá de Foz do Iguaçu, eu tenho uma visão completamente diferente da que está na mídia. Esses dois brigões, eles já tinham problemas pessoais antes. Um é policial penitenciário, o outro é guarda municipal. Eles já tinham desavenças pessoais que resultaram no uso de violência. Por uma coincidência, um é bolsonarista, outro é lulista, isso virou assunto político. E eu não acho que é assunto político, eu acho que é assunto de polícia, né? Um O presidente morreu. até ligou para a mulher dele hoje, não sei se você viu essa Exatamente, eu fiquei notícia. sabendo, mas assim, eles tentaram capitalizar a morte de uma pessoa numa situação de troca de tiros, né? Não tinha ninguém ali bonzinho nem inocente, tentando trazer isso para o nível federal. Então eu vejo isso aí como uma exploração de cadáveres. Eu Tanto lamento que para os dois lados, dos né? dois lados, porque provavelmente o outro também vai morrer, né? Então eu vejo como exploração e jamais incentivaria qualquer tipo de violência contra quem quer que seja. Isso É, é um absurdo. eu trouxe esse assunto, acabou que você já explanou, só que eu não concluí o meu raciocínio, que era Sim, saber, nesse processo agora que a gente está vendo a respeito desse caso, não sei se no seu meio, mas a gente vê que a população, talvez por ela não estar tão politizada, ela não está sabendo lidar com isso. Qual que seria o próximo passo na sua leitura que nós, como eu, como influenciador, você como influenciador, teríamos que fazer para talvez minimizar essa polarização radical, que eu acho que não é ruim, não é bom para nenhum lado. não, eu acho a polarização positiva. Radical. Tá? O que eu sou contra é o extremismo, né? Nós podemos, aqui não vai ser o caso, porque você também é um ativista de direita, mas se você fosse um ativista de esquerda, eu debateria com você aqui até amanhã cedo, educadamente, defendendo as minhas posições, com certeza ele também defenderia as posições dele, mas sem necessidade de agressões, sair no tapa, porque isso é base da democracia. A democracia é um conflito de ideias. Então eu vejo a polarização como positiva, excluindo esses elementos que querem levar tudo para as vias de fato.
Vou te dar um exemplo. Eu fiz campanha em Nova Lima, andei para prefeito, andei mais ou menos 100 e poucos quilômetros a pé pela rua, né? Foi comentário geral na cidade que eles nunca viram um candidato a prefeito andando na rua conversando com as pessoas. Porque candidato a prefeito em Nova Lima, ele acha que é ungido por Deus, né? Ele só aparece cercado de assessores e tudo mais. E eu andava na rua com meia dúzia de seguidores, parando, conversando com todo mundo. E fui em algumas regiões onde tentaram até falar, não, você não pode entrar aqui, né? Falei, meu amigo, na rua é pública, eu vou entrar. E entrei, e entro até hoje, né? Então a gente tem que ter essa noção da cidadania, que o espaço público é público, né? E que as ideias têm que ser debatidas com respeito. Naquela campanha, nós tínhamos em Nova Lima 2 candidatos da extrema esquerda, que era a professora Roberta e o Jubert, né? Isso. E, no entanto, por incrível que pareça, sempre fui tratado por eles com maior civilidade. E você sabe tão bem quanto eu que eles nem cumprimentar alguns candidatos não cumprimentam, né? E, no entanto, apesar de saber que eu era da direita, eles me cumprimentavam. Porque eu até perguntei para um deles lá, né? Falei, ó, eu sou da direita, vocês são da esquerda, por que você me cumprimenta? E a resposta que eu obtive é porque você é uma pessoa séria, né? Que defende ideias erradas de acordo com eles, mas que sabe argumentar, né? Então a gente tem que ter essa noção da civilidade. A polarização eu acho extremamente positiva porque ela está trazendo para o povão as informações que antes ficavam em Brasília. Tiago, eu estou me preparando para ser um deputado federal no futuro há 4 anos. Eu vou em Brasília todos os meses praticamente. E a primeira vez que eu comecei a frequentar Brasília tem 10 anos. Brasília era um balcão de negócios. Aqueles ministérios gigantescos, cheios de escrivaninha um atrás da outra. Cada escrivaninha daquela era uma central de propina. Quantas vezes eu ia lá com o prefeito, não, esse projeto aqui é muito difícil, tem que bater um carimbo aqui, que é muita responsabilidade, blá, 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 e no final aparecia uma conta, me dá tanto que eu bato o carimbo. Isso acabou em Brasília. No governo do Bolsonaro, eu não sou inocente ao ponto de achar que se eliminou 100% da corrupção. Acho que isso é trabalho para 15 anos. Mas seguramente 70% da corrupção que existia em Brasília foi eliminada naqueles ministérios. Eu estou falando isso do depoimento pessoal meu, né? Então eu tenho uma percepção de que o Brasil precisa mudar, né? O Brasil precisa evoluir e essa polarização ela é muito positiva, porque hoje todo brasileiro sabe quem são os juízes do STF, sabem os absurdos que eles estão fazendo com a nossa democracia, sabem citar 3, 4, 5 casos que não precisa ser advogado para ver os absurdos que eles estão fazendo, né? E isso o cidadão está enxergando. E ele só está enxergando isso por causa da polarização. E nesse caso aí, como você falou, você já vem há 10 anos acompanhando Brasília e 4 você Sim. vem Na preparando política. uma candidatura, Sim, pré-candidatura. pré-candidatura. No caso, o que você vê da principal diferença? Eu lembro que você estava no Novo. Sim. Eu conheci Bolsonaro no CQC. Não sei se Sim. você lembra daquele Sim, programa. lembro. Naquela época eu conheci ele em 2013 para 2014 e comecei a acompanhá-lo, só que naquele tempo eu brinco com o pessoal que todo mundo assustou, né, com o comportamento dele. E aí veio para a primeira campanha dele, Sim. que foi em 2018, mas ele começou ali por 2016, 2017, já teve. Qual que é a sua percepção? Não sei se nessa época você já estava o acompanhando, qual que era a sua visão política. Eu, particularmente, não iria com ele, mas depois eu vi essa necessidade, principalmente depois do impeachment. Qual que é a sua percepção? Hoje você acha que tem uma campanha mais fácil para a direita ou hoje é mais difícil em relação à de 2018? Olha, eu não conheci o Bolsonaro, eu fui ativista de direita a vida inteira, nunca tinha ouvido falar do Bolsonaro. Em 2018, no início do ano,
um amigo comum nosso me convidou para ir no Rio de Janeiro conhecê-lo pessoalmente. E eu estive lá em agosto de 2018, mais ou menos, foi em agosto de 2018. Ele me atendeu por 3 horas e quando eu fui conversar com ele, eu não sabia nada a respeito dele. Eu tinha apenas informação da mídia, né? Que apresentava o Bolsonaro como aquele cara raivoso, dando bronca, xingando e tudo mais. Quando eu o conheci, eu tive um choque entre a propaganda da Globo, que já fazia campanha contra ele, e a pessoa que eu estava conhecendo ali. Eu fiquei 3 horas conversando com ele, igual a gente está conversando aqui. E eu vi uma pessoa comunicativa, alegre, bem-humorada, e que me parecia ter princípios morais e princípios de direita bastante consistentes. Tanto que ao final das 3 horas de conversa, eu falei para ele, eu vou te apoiar lá em Minas, né? Aí ele falou, mas você está no Novo. Eu falei, mas eu não apoio o João Moedo. Eu fui para o Novo na condição de não apoiar o João Moedo, porque eu sempre achei que ele era um esquerdista, um PSDBista, né? Então eu estava no Novo, mas não apoiava o João Moedo. E fiz campanha para o Bolsonaro em 2018. Ele até tomou a iniciativa, que pouca gente entende a importância disso. Eu fui o único candidato de outro partido no Brasil inteiro que ele gravou um vídeo, que é esse vídeo que eu passei aí nas redes sociais, né? O Bebiano, que era aquele assessor dele que veio virar ministro e que depois faleceu, o Bebiano, não grava para ele é do Novo, não pode abrir essa porta, só grava para os candidatos do PL, né? do PSL. Aí o Bolsonaro falou, ô Bebiano, eu já resolvi, esse aqui é nosso. Eu não posso deixar de gravar para ele. E gravou, né? Então sou o único candidato de 2018 que não era candidato do PSL, que ele gravou um vídeo me apoiando. E eu passei a fazer campanha para ele, estou fechado com ele até hoje, e a única ressalva que eu às vezes faço é falar que eu sou de direita muito antes de conhecê-lo, né? Eu não virei de direita por causa do Bolsonaro. É o contrário. Eu apoio o Bolsonaro porque ele é de direita. Deixa eu contar pra você. Era natural, né? Eu era de esquerda. Esquerda, não tem. É todo mundo, né? Não, Todo e mundo. eu sou de família bem humilde mesmo, Sim. bem mesmo. E eu lembro que com 14 anos, eu fui pego na escola. Olha como é que funciona, sabe? Um ativista de Nova Lima, não vou contar o nome dele, mas pessoalmente, até convido aí pra vir cá se ele quiser, e do PC do B. E me colocou num ônibus e me levou pra Praça da Liberdade. Cara, é uma lavagem cerebral. Eu saí de lá fazendo campanha contra Aécio, e na época era discussão Sim. de Aécio, Sim. Lula, não, era Aécio Neymar em Minas, e Lula e eu acho que era Serra no Brasil. Sim. E aí eu fiquei da minha adolescência até meus 22 anos com um pensamento muito de esquerda. Sim. E eu fui mudar, quando eu formei e comecei a trabalhar, eu fui morar no Nordeste. Quando eu cheguei no Nordeste, eu vou até fazer. Eu já falei para outras pessoas. Eu falei, não, a esquerda não tem condição. O que eles vendem pra gente era mentira. É mentira. Porque quem estava aqui, a gente acreditava que o Nordeste estava uma maravilha com a esquerda lá. Sim. Na hora que eu cheguei lá, eu lembro que era a época do Bolsa Família. E as cidades lá, não sei se você conhece o interior. Eu fui pro interior mesmo, não foi Só pro da litoral. região lá. Isso, é muito parecido, até aqui com o Norte de Minas, isso mesmo. Exatamente. É a área da Fubini. Tinha uma Caixa Econômica, não, uma Caixa Econômica Federal, não, uma loteria. E tinha uma fila, você não acredita o tamanho da fila, no dia que eu cheguei de ônibus. Aí não sei se foi de ônibus ou de carro, mas o dia que eu perguntei, o que é aquela? Para receber Bolsa Família. Sim. 80% da cidade vivia de Bolsa Família sem nenhuma estrutura. E eu tô te contando isso porque, às vezes, eu sempre fui de direita. Sim. Só que eu nem sabia. Sim, mas eu vou te fazer um adendo, né? Ilude-se quem pensa que pobre é de esquerda. É o contrário. O pequeno empresário, o trabalhador, aquele que tem que trabalhar na iniciativa privada, aquele dono da padaria, o dono do boteco, aquele prestador de serviço, todos eles são de direita. Já a elite, os grandes empresários e tal, são todos de esquerda. E por que isso?
Porque as empresas deles vivem de parasitar o governo. Então, eles querem um governo esquerdista, enorme, cheio de licitações, cheio de cargos para distribuir para os amigos e tudo mais. Então, aqui, ó, nós estamos numa região nobre aqui da Grande BH. A quantidade de petista que tem aqui no Belvedere é impressionante. Andando de X5, andando de carro importado e tal, ocupando altos cargos aí em governos e tudo mais. Já aquele pequeno que sofre na pele, a dificuldade de colocar o pão dentro de casa, aquela dificuldade de sustentar a família, de educar os filhos, esse é de direita. E Né? aí cria-se a falácia do menos esclarecido, né? Do absurdo pobre de direita. Sim, E eu sou o exemplo claro disso, que eu escuto isso até hoje, né? sim. Que eu ainda eu me considero classe média normal, básica, mas eu tô contando essa história por quê? Porque, como você falou, o Bolsonaro, ele acabou, para mim, pelo menos, quando eu conheci, ele representando muitas questões que talvez nem o próprio político, que era mais à direita, eu não sei te falar quem que era nessa. Vamos pegar de 2002 Não, a 2014. não tinha Você direita, não não. tinha, Não você tinha. tinha. E aí, Tinha uma falsa direita, né? Aquela teoria das tesouras, né? isso. E aí, em 2014, eu votei em Aécio, Sim, acreditando que ele era que de era direita direita. ainda, e começou a surgir o Bolsonaro. Mas aí, para concluir a pergunta para você falar, você não me respondeu. Tá mais difícil para a direita a campanha hoje ou em 2018? Tá mais fácil hoje. Tá mais fácil. Tá mais fácil hoje, porque apesar do boicote que as big techs estão fazendo nos canais de direita, a percepção geral da população é que a eleição do Lula vai ser entregar o Brasil, o cofre do Brasil, porque as pessoas precisam entender o que é o presidente da República. O presidente da República vai cuidar de 2 trilhões de reais, que é a arrecadação, né, do governo brasileiro. Como que esse dinheiro vai ser gasto? Você entregar isso para um criminoso condenado, ladrão confesso, provado. Não se iludam com esse papo furado de que não tem provas. Tem centenas de provas. Uma das provas, eu tenho um apartamento lá em Guarujá que fica a 500 metros do apartamento que não era dele. Né? Então tá lá, quem quiser ver, vai lá e olha. Então você entregar para uma pessoa, você contrataria uma faxineira para limpar a sua casa que fosse uma ladra? Claro que não. Mas como é que você vai entregar 2 trilhões, TRI, trilhões de reais na mão de um ladrão? Então, eu escuto muito alguns amigos, né? Não, porque o Bolsonaro é mal educado, o Bolsonaro é bruto, o Bolsonaro. Fica arrumando cabelo em ovo para poder feito no Bolsonaro. Mas acha normal entregar 2 trilhões de reais na mão de um ladrão. Então, assim, são equivalências que não existem, né? Uma coisa é o cara ser mal educado, outra coisa é o cara ser ladrão. Nós estamos falando de coisas completamente diferentes. E um ladrão mal educado, só não é exposto. Exatamente, não é exposto, né? Porque os absurdos que ele já fez ao longo do tempo aí, né? Só que as besteiras que ele fala, a imprensa esconde. O outro aqui fica procurando cabelo em ovo, né? E ele de vez em quando põe algum cabelo no ovo mesmo, e aí fica expondo a pessoa. Então não existe, a meu ver, dificuldade de campanha. Eu acho que a campanha vai ser mais fácil. Agora, na minha percepção de quem está fazendo uma pré-candidatura no estado inteiro, eu estou trabalhando em 50 cidades, né? Eu rodo aí o estado inteiro, norte de Minas, centro, região oeste, região leste e tal. A minha percepção é que ele ganha mais fácil do que ele ganhou em 2018. Porque, veja bem, a minha família é lá do norte de Minas. É uma região onde a Dilma teve 80% dos votos em 2014. 80%. E hoje eu vou lá, tá pau a pau. Se naquela região tá pau a pau, no resto do Brasil. Aí a gente vai entrar numa conversa que é as pesquisas. Sim. Eu tenho uma opinião, mas gostaria de saber a sua. Como que esses
institutos estão trabalhando que não enxergam, que não apresentam essa realidade da população? Porque é fraude. Aqui em Nova Lima, na campanha de prefeito, eu fui vítima de uma fraude. Todas as pesquisas que eram divulgadas pelo João Marcelo, pelo Wesley, me colocavam em último lugar com 0% de intenção de voto. Nem eu não ia votar em mim, né? E veio a urna, eu tive 5%. 50 vezes o valor que eles falavam que eu tinha. Então, 50 vezes, isso não é erro matemático. Não existe erro de estatística de 50 vezes. Eu abri um processo na Justiça Eleitoral mostrando a fraude que era cometida nas pesquisas de Nova Lima. E qual era a fraude? Eles pegavam as regiões onde eu tive uma votação muito boa. Por exemplo, aqui no Vila da Serra, eu tive mais da metade da votação. Aqui eles colocavam que tinha 2 eleitores. E lá no Galo, por exemplo, onde o outro candidato era bem, e lá tem 500 eleitores, eles colocavam que tinha 1.000, tinha 2.000. E aí a fraude é na proporcionalidade. Na proporcionalidade. Então eles fraudam os resultados. Eu tenho um amigo que é dono do Instituto de Pesquisa, que chama Equilíbrio. E ele estava me explicando o seguinte, ele falou, Sérgio, as pesquisas no Brasil sempre foram fraudadas. Então, por exemplo, chega lá o Sérgio para comprar uma pesquisa. Vou comprar no Instituto do Tiago de Pesquisas. O Tiago me entregava o resultado e falava para mim, qual que você quer que divulga? Aí eu pegava o resultado, eu, entre aspas, coloca tanto para fulano, tanto para ciclano, tanto para beltrano. E você divulgava a fraude. O que está acontecendo no Brasil atualmente? Os institutos de pesquisa, a maioria são esquerdistas. Eles estão fraudando o resultado que eles estão entregando para o contratante. Percebe a diferença? Antes ele entregava a verdade para o contratante e divulgava a fraude. Agora estão entregando só a fraude. Eu tenho um amigo que é presidente de um banco e estava tomando uma sauna com ele e ele me passou a pesquisa. Eu paguei, ele falou, né? Eu peguei a pesquisa e falei, fulano, essa pesquisa está muito estranha. Qual instituto você fez? Era aquele Instituto Quest Genial. O meu estava fazendo em Nova Lima. O cara é militante petista de ficar usando camisa Lula livre e tal. Você acha que esse sujeito tem idoneidade para fazer qualquer pesquisa? Ele que fez a pesquisa em Nova Lima, até ele errou, no sentido que ele dava o Wesley como Sim. na última semana. Não, mas ele publica o que você quiser, é só pagar. O Wesley, e no final foi o João Marcelo. E Sim. agora parece que o próprio instituto dele foi pego, né, numa fraude. Acho que foi muitos claros mesmo, que uma menina. Não tô Você sabendo. chegou a ouvir, não? Não tô sabendo. Houve, pra mim não ser leviano, tá? Pra quem Sim. tá ouvindo, houve uma gravação de um vídeo de uma pessoa que tá fazendo campanha durante a pesquisa e não anotando. E aí vem a internet de novo. O entrevistado começou a gravar na hora e publicou. Aí, para não ser leviano, tá? As últimas informações que eu tive foi que eles despediram a menina e colocaram a culpa na funcionária. Pois é, mas a realidade... que fica meio estranho, né? Funcionária fazer por conta Olha, própria. eu já fui vítima de pesquisa, sei como essas pesquisas funcionam. Se você pagar, eles te colocam em primeiro lugar, né? Então, essas pesquisas, outra coisa que a gente tem percebido é o seguinte, se você pegar as eleições presidenciais de 2014, 2018, 2010, 2006 e tal, você vai ver que no período pré-eleitoral no Brasil inteiro foram divulgadas 2 pesquisas. Era uma pesquisa por mês no máximo. Pouquíssimas. Eu lembro que era uma por mês. Essa agora estava tendo pesquisa toda semana, como se eles estivessem querendo inocular na cabeça da população que o presidente não tinha chance, que o presidente ia perder de qualquer jeito. Coisa, aliás, que eles fizeram em 2018. Eu tenho uma teoria, só te cortando aqui. Sim. Eu acho que a primeira leva de pesquisa foi para tentar confundir os próprios deputados. Sim. Antes da janela. Sim. Só que o deputado também, para você chegar em Brasília, você não pode ser otário. Otário não tem jeito. Aí, alguns são até espertos o demais. O que matou, eu falo assim, politicamente, lógico que a gente faz uma análise superficial, a gente não é especialista, mas a gente acompanha. O que matou qualquer pesquisa, todo mundo que vem conversar comigo, eu falo que é água corre pro mar. O tanto de deputado que foi pro lado de Bolsonaro e o tanto que foi contra. Eu falei, cara, esses caras têm acesso à informação. Eu usei esse argumento numa live outro dia, né? E eu vou esclarecer o argumento que você falou de uma maneira muito resumida. O que acontece é o seguinte, o melhor
pesquisador de opinião que existe é o político, principalmente o político com mandato. Porque o político com mandato ele tem as bases, tem os cabos eleitorais, tem todo um sistema de informação que chega até eles. Como que você explica que quando abriu a janela partidária, 180 deputados foram para a bancada do Bolsonaro e nenhum foi para a bancada do PT? Para mim também, isso aí foi a melhor Isso aí pesquisa. Isso prova, é pesquisa, né? porque aqueles caras têm acesso à pesquisa Esses original. 180 deputados, 20 são de direita, 160 são oportunistas que vendem a mãe e entregam. Se esses oportunistas todos pularam no barco do Bolsonaro, você acha que eles foram para lá para poder perder? Claro que não, gente. Então, essa pesquisa é a pesquisa que eu vejo, né? Eu acho que a chance do presidente conseguir a reeleição é altíssima. Evidentemente que tem alguns poréns. Um dos poréns que me preocupa muito é que a gente sabe que vem uma crise internacional aí de altas proporções e essa crise vindo para o Brasil antes da eleição pode causar um distúrbio eleitoral. Mas não vindo essa crise externa para o Brasil, eu acho que o presidente leva essa facilmente e as provas estão aí. Sérgio, o papo é bom e passa rápido, viu? Já estamos chegando a 35 minutos aqui. Que isso? Então, só porque a gente gerar algumas pautas aqui que eu tinha Sim. pensado, Minas Gerais, você, não vou falar que você se destacou, né? Mas você foi um dos principais. Eu lembro que a gente conversou uma vez, eu fiz a minha primeira publicação contra o lockdown no dia 19 de março de 2020. Sim. Só que eu não sou político, né? Então fiz aquela publicação. Na época a gente foi muito marretado na rede social, mas você ganhou muito destaque na sua oposição, principalmente ao posicionamento de Calil, né? Sim. Porque, por mais que ele seja somente um prefeito de BH, ele acabava influenciando a região metropolitana. O prefeito de Nova Lima é empregado do Calil, né? Tudo que o Calil fazia, ele copiava, né? O que acontece é o seguinte, isso aí está envolvido com o respeito aos direitos do cidadão. Então, você veja bem, a Covid foi uma doença séria, existiu, matou muita gente em situação já precária de saúde, é uma doença covarde, que pegou os mais fracos da nossa sociedade. Eu tenho 2 irmãos que são médicos. Quando veio essa pandemia, nós fizemos uma reunião da família, minha mãe já é idosa, estava saindo de um câncer, minha irmã e meu irmão, que são médicos, falaram, nossa mãe vai ficar enclausurada dentro de casa, minha irmã foi morar com ela, que é médica, deu licença para a funcionária que cuidava da casa e ficaram as 2 trancadas dentro de casa praticamente quase 1 ano. Porque se minha mãe pegasse a Covid, ela não teria resistido. Para o resto da família, eles falaram, é impossível você fugir dessa doença. Enfrente com coragem. Todo mundo trabalhando, tomando cuidado, tomando todas as medidas de segurança, mas trabalhando. Porque se uma parte da sociedade... porque, veja bem, como se fazia no passado, você pegar na peste espanhola, na gripe negra, todas aquelas epidemias que tinham no passado, você pegava as pessoas doentes e separava em quarentena. E o resto da sociedade ficava trabalhando para sustentar aquelas pessoas. A ideia mais idiota que já surgiu na história da humanidade é parar todo mundo de trabalhar. E quem vai sustentar a sociedade? De onde vem o dinheiro? Foi o que fizeram. E foi um erro absurdo, porque proibiram as empresas de funcionar, proibiram o trabalhador de funcionar, de trabalhar, e criou-se uma situação onde os parasitas aí que trabalham para o governo ficavam dentro de casa assistindo Netflix, comendo lagosta, salário garantido, e a população mais pobre, aquela que precisa trabalhar todo dia, aquela população de direita, que tem que trabalhar todo dia para levar a feira para dentro de casa, proibida de trabalhar. Então eu me insurgi contra isso, né? Quem conviveu comigo aí durante a pandemia sabe que eu tomei todas as medidas, tomava todos os cuidados sanitários, porque eu não sou louco, ver se eu vou querer pegar uma doença perigosa. Lógico que não, mas eu trabalhei todos os dias,
fiz campanha contra o fechamento do comércio, que quebrou milhares de empresas. Ô, Tiago, tinham anos que ninguém me pedia emprego. Com essa pandemia aí, a quantidade de gente que está sem emprego, procurando emprego e tal, foi muito grande. O Calil, em Belo Horizonte, só no setor de bares e restaurantes e lanchonetes, ele quebrou 17 mil empresas. Se você puser 10 pais de família por cada empresa, são 200 mil pessoas que perderam seu sustento por causa daquele irresponsável. Um sujeito completamente... o que ele fez é de uma gravidade total, né? Você não pode atacar o direito à subsistência de uma pessoa. Isso é um atentado ao direito humano dela. Então é esse o posicionamento que eu tive desde o início. Você vai lembrar que o idiota do Calil decretou lockdown dia 17 de março, se eu não me engano. Se você pegar a curva de mortos na pandemia, até o mês de maio tinham morrido 2 pessoas em Minas Gerais e aquele idiota fechando uma capital. Você não tinha nem doente. Então você imagina o absurdo que foi cometido contra as liberdades individuais, o direito ao trabalho, o direito à dignidade humana de trabalhar e levar comida para os seus filhos. Agora você pensa bem como é que o esquerdista tem uma mente deturpada, né? Ele, na hora do aborto, meu corpo, minhas regras, o feto não tem direito nenhuma. Na hora da vacina, meu corpo é do governo. Então, assim, eles não têm coerência nas suas atitudes. E foi por isso que eu me insurgi contra o lockdown do Calil. E aí eu entrei nesse assunto porque a gente vai entrar em Minas. E aí, como que você vê agora essa chegada dessa... Eu, particularmente, não sei se ele é equivalente a Zema, né? Eu acho que tá bem atrás. Mas como que você vê, depois disso tudo que passou, da sua campanha dentro de BH, qual que é a sua percepção agora dessa campanha de Calil para deputado, de Zema, principalmente, não só na capital, mas você que está viajando muito no interior, qual que é a sua percepção política? A percepção é que na grande BH, graças à distribuição de cestas básicas, algumas obras que foram feitas aí, que estavam paradas há anos e tal, o Calil tem uma popularidade maior. Mas no interior do estado, ele é detestado, né? Por quê? Porque as pessoas tiveram acesso a essa informação do que ele fez em Belo Horizonte. Belo Horizonte virou a capital nacional dos mendigos. Tiago, às vezes a gente mora numa cidade e você perde a comparação. Sabe aquela história do sapo dentro da água fervendo, que ele morre fervido lá? Outro dia eu fui buscar um amigo no aeroporto, que não vinha em Belo Horizonte há muito tempo. Quando ele passou no centro de Belo Horizonte, falou: Sérgio, o que aconteceu aqui? É loja fechada, uma atrás da outra, placa de aluga-se, mendigo em todas as calçadas. E não é aquele mendigo de antigamente, usuário de drogas, não. A gente está vendo famílias. Eu tive um caso de um imóvel meu que foi invadido durante a pandemia, e eu fui lá para desocupar o imóvel. Cheguei lá, era um pai de família, a mãe e 3 crianças. Eu estava esperando encontrar crack, droga e tal, encontrei uma família. Aí eu falei, eu não posso pôr essa família na rua, né? Conversei com ele, falei que não podia deixar que eles continuassem lá. Ele falou, me deixa ficar aqui pelo menos uns 10 dias que eu arrumo outro lugar. Eu peguei e deixei. Quando deu os 10 dias, ele saiu espontaneamente, foi para outro lugar. Mas assim, são famílias. E estão aí em situação de mendicância. Por quê? Porque a economia a gente vê depois, né? Isso. E a economia chegou. No centro de Nova Lima também isso chegou. Não eu sei sei. Se tem uma passagem ali para a avenida ali. Principalmente na avenida ali, eu fui em, acho que em março desse ano, maio, a gente foi procurado por um grupo de comerciantes, a gente, o jornal, para reclamar de... Não vou falar que seja arrastões, que Nova Lima, felizmente, ainda não chegou nesse ponto. Mas existe pessoas, né? A gente fala a importação de mendigo, pessoas que não são das cidades, vê a característica da cidade e se alocou ali bem no centro de Nova Lima. E começou a fazer em pequenos furtos nos comércios, coisas que Nova Lima nunca teve. Né? Nunca teve. E aí, nesse sentido, que foi o início da conversa, como que você vê Zema nesse posicionamento em relação a Calil
E se a escolha do vice dele, sendo o Eduardo Costa, é talvez para competir aqui na região central Olha, metropolitana. eu tenho uma decepção muito grande com o Zema, porque o Zema ele foi eleito com a plataforma de direita, mas ele fez a onda roxa no Estado, fechando o Estado inteiro sem necessidade, né? Então ele está cercado de alguns assessores esquerdistas que são péssimos conselheiros, né? Mas eu vejo que a escolha do Eduardo Costa, que é um jornalista extremamente respeitado, que eu conheço há anos, o Eduardo Costa talvez esteja em um trio de 4 ou 5 jornalistas que eu conheço, que eu tenho respeito pela pessoa, pela inteligência da pessoa, pela sabedoria da pessoa. E o Eduardo Costa está nessa lista seleta. O Eduardo Costa, ele contrabalança onde o Zema é mais fraco, que é na capital. O Eduardo Costa, encontrei com ele tem 2 semanas, num evento, ele me falou, vou subir essas favelas e comunidades, e tá andando a pé, trazendo a população para o lado do Zema. Porque ele fala, a assessoria do Zema é muito desumana, né? Não consegue ter empatia com o povo. Já o Eduardo Costa tem esse perfil lá em cima. Até pela função que ele faz ali na Sim, mas é Itatiaia, uma né? pessoa Tanto tempo, humana, uma pessoa que escuta, né? A ele- turminha que cerca o Zema não escuta ninguém, Eu falo né? que quando você abre um veículo de informação, né? No sentido que nem é o meu, o dele, óbvio que a gente não está fazendo comparação, mas o programa dele, se você não ouvir as pessoas, você não vai para frente. E Sim, aí, quando você passa a ouvir, eu te falo que antes de ter o jornal, eu tinha uma visão totalmente diferente. Hoje, eu falo que melhorei muito. sim. Não na polarização, mas nessa percepção. Que aí a gente vem nesse questionamento que eu ia te fazer, é o que ele agrega. Se ele agrega essa proximidade. Zema, às vezes, é muito tecnocrata, talvez. Tecnocrata, né? Uma É, assessoria muito isolada da realidade. Agora, eu achei o convite ao Eduardo Costa sensacional, porque abre a possibilidade do Zema, inclusive, ganhar no primeiro turno. Mas tem as pedras no caminho. E uma das pedras que eu falei pro próprio Eduardo é que existe a possibilidade de setores lá do Novo estarem usando o Eduardo como massa de manobra para lançar uma chapa pura. E isso vai ser um erro fatal para a campanha Eduardo dos. tá em qual partido? Ele está no. Hoje virou União. Ele tá no União Brasil? Cidadania, PSDB e PSL, se não me engano, que estão juntos, né? Ah, eles entraram naquela Aquela federação lá. federação. Então eles estão junto com o PSDB. Mas aí a federação, talvez eu não sei, a federação ela tem que ter um candidato a majoritário só, ou essa federação serve somente para Não, a federação antes existia a coligação? coligação. Cada partido isolado. Eles criaram a figura da federação, que é uma união de alguns partidos, passa a ser um só. Então tem que ter aprovação da federação. Então o E é PSDB isso que tem que aprovar e o tem que PL aprovar. também, PSL. O Cidadania e o PSDB tem que aprovar. Parece que o PSL está junto com eles. Então aí é que tem que ver se eles vão permitir, né? E existe essa preocupação de pessoas como eu, né? Que podem ver um golpe partidário lá dentro do Novo, oferecendo o Eduardo Costa com o objetivo de falar, não deu certo, vamos colocar esse aqui que ninguém gosta dele. E aí Né? tiraria o Marcelo Aro. Não, Marcelo Aro não tem nenhuma chance Não de tem. ser visto do Zema, porque a rejeição dele no meio daquela nova política é muito grande. O Marcelo Aro ele é um político novo, né, na idade, mas que nos costumes é aquela velha política aí de 200 anos em Minas Gerais. Né? E nesse caso, como que fica o presidente Bolsonaro em Minas? Como que fica? Eu acho Você que está no PTB, né? eu estou no PTB. PTB não tem candidato a deputado, a governador. Não, talvez a gente vá ter um candidato a governador, vai ser resolvido semana que vem, mas existe o pleito de um pastor, um bispo, né, da Assembleia de Deus, que é uma igreja evangélica,
de lançar o pastor Alessandro Bertolin como candidato ao governo do Estado, né? Está sendo discutido pelo partido, obviamente que isso vai ser decidido pelas altas esferas, não é por mim, né? Mas existe essa possibilidade. Tá, e você você vai seguir o partido? Eu sempre sigo o partido, né? Eu acho que se o partido lançar um candidato ao governo. Não, na última você seguiu, você acabou de falar Não, que mas eu seguiu o avisei. Bolsonaro. Mas eu avisei, eu voltei para o partido naquela ocasião sob a condição de não apoiar o Amoedo. Eu coloquei isso antes de fazer minha candidatura, Entendi. né? Não foi uma coisa, não foi uma decisão individual. Eu falei, eles me convidaram a sair candidato pelo Novo. Eu falei, eu aceito ser candidato pelo Novo, porém eu não apoio o Amoedo, porque eu já conheci o Amoedo. Se você vê lá na minha videobiografia que está na internet, você vai ver uma foto minha com o Amoedo de 10 anos atrás. E eu já sabia que ele não Ele era. Não é seu amigo presidente de banco, não, né? Hã? Ele não é seu amigo presidente de banco, não. Não. É daqui de Belo Horizonte mesmo, né? Mas aí Daqui de Nova Lima, aliás, não é nem Belo Horizonte. o Eduardo Costa também é daqui, né? O Eduardo Costa mora aqui num condomínio aqui perto da Torre Concórdia. Tá. Então, para a gente concluindo aí, chegando, então você, naturalmente, se não tiver, você vai com o Zema. Sim. E aí fica nessa questão da escolha do vice. Sim. Esse vice aí, para mim, é fundamental. Se vier um vice com perfil tecnocrata, que vai agravar os problemas do Zema, eu não apoio a chapa, não. Se vier um vice com perfil humanista, como o do Eduardo Costa, né, e o meu partido não lançar um candidato, eu vou apoiar a chapa Eduardo Costa e o Zema. E Senado, como que você está? Você tem algum O Senado também existe a possibilidade do PTB lançar um candidato que chama Altamiro, está sendo discutido lá, e eu vejo o quadro do Senado muito complexo. Existem alguns candidatos que são bons, mas que não estão tendo espaço dentro dos partidos. Um exemplo é a Coronel Cláudia, que é minha amiga, né? Ela se lançou candidata ao Senado, está até bem nas pesquisas, mas o partido não quer dar chance para ela. Mas os candidatos que estão aí, né? Silveira, Marcelo Aro, né? O povo não quer votar. Tem o Marcelo Álvaro Antônio. Tem o Marcelo Álvaro Antônio, que é do PL, né? E tem também o Cleitinho. Cleitinho. Nessa configuração que está aí, o Cleitinho vai ser eleito. Eu penso que ele vai ser eleito. Até as pesquisas, né? Que não. A gente falando de pesquisa, mas tem umas pesquisas. Não, mas eu não preciso de pesquisa. Eu acho. Não, é porque eu falo assim, tem coisa que é tão absurda que nem as pesquisas conseguem mentir. Mas né? eu vou te dar um exemplo. O Cleitinho me chamou lá tem 3 semanas para bater um papo com ele, que ele queria dar uma circulada no Norte de Minas na nossa companhia, né? E eu fui lá. Peguei aquele anexo ali da Assembleia, aquele prédio que tem os gabinetes dos deputados. O elevador parou em todos os andares, praticamente. O Cleitinho, se não me engano, era 20 ou 21, o número do andar. Todos os andares vazios. Quando abriu a porta no gabinete do Cleitinho, eu tive que... Tanto de gente. Tinham 100 pessoas lá aguardando para falar com ele. Eu brinco com o pessoal que o Cleitinho, para mim, é um vereador deputado. Um vereador deputado. Eu falo que a gente vê. Ele não se comporta. Não que seja demérito, mas ele não se comporta como deputado. Deixa eu te falar, ele é vereador de cada cidade. Você sabe onde que eu conheci o Cleitinho? Eu conheci ele em 2018. E na posse dos deputados, porque muita gente acha que o deputado toma posse em Brasília. Os deputados federais, estaduais e o governador tomam posse aqui no Palácio das Artes. E eu fui na posse, né? É um evento extremamente restrito. Pra você ter uma ideia, cada deputado tem 5 convites, praticamente não dá para levar nem a família. E eu estava no evento. E se você entrar nas redes sociais, você vai ver uma foto minha com o Cleitinho. O Cleitinho estava com a calça jeans surrada, uma botina dessas de obra ali, que quando ele andava abria o bico, né? Eu até brinquei com ele, falei, Cleitinho, pelo amor de Deus, você é um deputado, né? Compra uma bota aí no crediário, se você não tiver dinheiro, para ficar mais alinhado. Brinquei com ele, né? Mas ele é uma pessoa extremamente humilde, uma pessoa séria. Eu penso que na política a gente precisa de pessoas com perfil humanista. Aquela pessoa que gosta de gente.
Porque o perfil do político que eu vejo aí no mercado é aquele político que só pensa em si, que pensa nos seus, em favorecer seu grupo e que não enxerga o sofrimento daquela população pobre, né? Esse é um ponto que eu sempre brigo aqui em Nova Lima, né? A prefeitura tem dinheiro para ajudar dono de empresa de ônibus, tem dinheiro para ajudar os grandes empresários, tem dinheiro para fazer obra superfaturada, consultorias superfaturadas, mas aquele coitadinho que está lá passando necessidade, que às vezes R$ 1.000 resolveu o problema dele, ninguém liga, né? Então eu acho que na política precisa desse perfil daquela pessoa que tem caridade no coração. E o Cleitinho tem isso. Eu vejo isso no Eduardo Costa, vejo no Cleitinho. Então eu acho que a gente tem que incentivar que essas pessoas tenham oportunidade. Agora, se você acha que o Cleitinho vai fazer um projeto para mudar o Brasil, não vai. Mas eu tenho certeza que ele vai ser melhor do que um Rodrigo Pacheco, do que um Silveira, do que um Eu acredito Anastasia. que até pelo perfil dele, eu acho que ele vai ser combativo. E às vezes a área técnica fica para assessoria, né? Talvez a Eu gente precisa costumo mais do dizer, líder ali. eu costumo dizer que o governo é um Robin Hood ao contrário, né? Todo mundo vai lembrar aí quem que é o Robin Hood. Robin Hood roubava dos ricos para dar para os pobres, não é isso? O governo é um Robin Do. Do é o contrário de Hood. Rouba dos pobres para dar para os ricos. Né? Isso que é governo. Eu não estou falando dos governos atuais, não estou falando dos De uma governos forma dos geral, 200 do anos. Estado, É do normalmente. Do Estado, né? Estado, Então normalmente. ele tira da pessoa em situação de necessidade e dá para os grandes empresários e tal. Por isso que os grandes empresários são esquerdistas, porque eles são parasitas do Estado, né? E essa visão é uma visão de quem é de direita enxerga claramente, né? Tá, Sérgio, agora a gente já tá chegando ao fim, temos 3 minutinhos aqui, o papo é bom, passa rápido. Mas só vou te fazer uma provocação aqui Sim, pode da fazer. forma mais saudável Eu posso possível. responder com uma facada? Com tanto tempo de política, como que a população vai entender que você não traz vícios nisso, já que um dos grandes problemas hoje é o vício em política. Você é uma pessoa que já contou pra gente que frequenta o Brasil, ele conhece tantos políticos, tantas relações. Como que você mostra para a população, olha, apesar de tanto tempo, eu ainda não tô modulado, né? Seria essa palavra. A situação é muito simples. Você tem que olhar o brilho nos olhos da pessoa. Eu não sou uma pessoa motivada pelo dinheiro. Eu não faço nada por dinheiro. Nada. Nada, nada, nada. Então eu tenho motivações internas que me levaram para a política para fazer uma coisa diferente do que eu vejo lá. Porque se eu quisesse olhar apenas aspectos financeiros e tal, eu continuava com minhas empresas, né? Onde eu sempre ganhei muito mais do que eu dei conta de gastar. Né? No entanto, eu abandonei isso tudo. Muita gente não sabe disso. Eu fechei minha atividade empresarial em 2015, passei para os filhos, não administro empresa nenhuma mais, porque eu resolvi dedicar esse último terço da minha vida a tentar fazer alguma coisa em prol do Brasil. O meu sonho é deixar um legado. Esse cara passou aqui pela Terra e trouxe um legado para a nossa sociedade. É por isso que eu tenho certeza que eu não vou me vender. E o que eu vejo aqui em Nova Lima, já que a gente está aqui em Nova Lima, é uma situação deplorável. Eu vejo que hoje a prefeitura está na mão de 3 deputados. Esses 3 deputados têm mãe trabalhando para a prefeitura, tinha mãe trabalhando para a Câmara, parente. Eles vêm em nossa cidade para parasitar a nossa sociedade. Você tem em Nova Lima uma estrutura que é a prefeitura, a Câmara Municipal, extremamente ricas e uma população extremamente necessitada. Extremamente necessitada. E essa população está sendo sugada e parasitada por políticos. Então, eu estou na política para fazer diferente. Você vai ver um parente meu parasitando o povo de Nova Lima. Jamais.
chance zero. Eu prefiro desistir de tudo, do mandato, desistir, do que sujar o nome meu e da minha família. Que eu sou comedor de piqui lá do Norte de Minas, a gente fala assim, que a única coisa que a gente deixa nessa terra é o seu nome, né? Então eu vim com essa motivação para fazer uma atividade parlamentar séria e diferenciada em relação ao que a gente vê aí. Porque o que eu vejo em Brasília são os absurdos dos absurdos. A gente vai em gabinetes de deputados, não vou citar nomes, mas você vai no gabinete de deputado, ele contratou 25 modelos para trabalhar no gabinete. Né? Um gabinete, uma boate. Né? Então você vê de tudo. E você fica vendo como que aquelas pessoas têm pouco compromisso com aquele cidadãozinho lá na ponta da linha. Então, não, se eu caso vier a ser candidato, e caso seja eleito, e parece que todos os eflúvios estão indicando que dessa vez a gente vai carimbar a faixa, eu vou montar um gabinete de trabalho para mostrar que é possível fazer coisa pelo Brasil, fazer coisa pelos mineiros, trabalhando com seriedade. Porque eu sem carteirinha de deputado, sem nada, Tiago, eu já consegui algumas coisas para o nosso estado. Eu já consegui o projeto de um aeroporto regional, já consegui o projeto de uma barragem de água numa região que falta água, já consegui algumas indicações geográficas. Isso já aconteceu. Já aconteceu, conseguindo, batendo de porta em porta em Brasília. E às vezes usando o apoio que eu dei para o Bolsonaro em 2018. Né? Porque o Bolsonaro é uma pessoa grata. Né? Ele sabe quem o ajudou. Né? Então, às vezes, o presidente está lá no topo da pirâmide, mas aqueles escalões intermediários sabem que a gente é apoiador do presidente, às vezes abre uma oportunidade para ajudar. Agora mesmo, eu fiz um trabalho com o Bruno Gomides, que é um candidato a deputado estadual, e nós estamos conseguindo recursos para 15 escolas técnicas que estavam construídas, prontas, algumas há mais de 5 anos, sem conseguir colocar para funcionar. A maioria delas pegando ali de Paracatu até Jequitinhonha. Né? Escolas prontas, prédios maravilhosos. E a gente mexendo em Brasília, mexendo aqui no governo estadual, conseguimos uma parte dessa verba da Vale, que vai ser direcionada para a Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha em Mucuri, e com esse dinheiro eles vão assumir metade dessas escolas. Então, veja bem, com um mandato nas mãos, eu vou poder fazer muito mais. Mas eu não estou esperando ter mandato para trabalhar. Eu já estou trabalhando. Agora, você é um cara experiente. Eu, com a carteirinha de deputado, meu amigo, eu exijo soluções. Dá trabalho. Eu exijo. Eu brinco com o pessoal que a gente perdeu um bom vereador em Nova Lima. Na minha percepção, acho que você deveria estar na Câmara. Pois é, minha percepção. Eu vejo assim que meus planos, eles são... Eu nunca quis ser candidato a vereador e nunca vou ser candidato a vereador. Por quê? Porque eu acho que com a experiência profissional que eu acumulei, de um sujeito que saiu lá do interior de Minas, veio para Belo Horizonte estudar e morar numa maleta, né, numa república, com 14 anos de idade. Uma criança, né? E que chegou onde eu cheguei, eu tenho mais serviço para fazer do que de vereador. Então, por isso que eu estou pré-candidato a deputado federal. Não, eu falei lá atrás. Não, sim, lá atrás, né? Mas assim, eu sempre visei em fazer grandes feitos. Eu acho que pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho. Se eu posso ajudar a resolver os problemas de Minas, do Brasil, da região metropolitana, de Nova Lima, por que eu vou ficar limitado a resolver um problema de um bairro, de uma rua que está precisando de asfalto? Só para esclarecer, em relação à prefeitura e à vereança. Sim. Em relação a esse processo, aí eu vou falar meu ponto de vista, tá? Sim. Que a prefeitura, ela ali a cidade, ela já tem alguns vícios, né? Que seria muito difícil de quebrar. Eu falei, eu tenho minha opinião com você em relação a isso. Eu te perguntei, qual vai ser sua facada? Você lembra dessa pergunta? Porque precisaria de alguma coisa para virar o jogo em Nova Lima que a gente via. O jogo é corrompido.
E talvez, no meu ponto de vista, você na Câmara, você conseguiria muito mais. Mas eu vou te contar uma coisa que os vereadores de Nova Lima sabem, mas que os eleitores não sabem. Eu fiz a maior transferência de votos de Nova Lima da história de Nova Lima. Eu peguei um candidato a vereador, um cara preparado, foi diretor de banco, e eu falei, você tem que ser candidato a vereador. Ele falou, eu não tenho tempo para fazer política, porque eu trabalho até às 19 horas. Eu falei, o que você pode ajudar? Ele falou, eu vou numa carreata e vou na inauguração do comitê. Né? Não fez mais nada. Nós conseguimos dar para ele 900 votos. Quer dizer, praticamente eu quase consegui eleger um vereador só fazendo isso. Então, realmente, se eu quisesse ser candidato a vereador, eu seria eleito com grande facilidade. Não somente eu, o Felipe da Mata, que era um excelente candidato, hoje está no Canadá. Você tem várias personalidades aqui na cidade que seriam eleitos vereador com grande facilidade até. Mas como eu foquei em resolver grandes problemas, eu abri mão do meu direito de ser vereador para ser deputado federal. Entendi. Não, então que bom. Eu só fiz esse adendo aí porque a gente vê o Sim. que está acontecendo na Câmara, né? Algumas Sim, coisas e às muito vezes a gente feia sente a situação. falta de uma independência ali. Sim, porque lá na Câmara, infelizmente, a renovação foi muito alta, mas eu reputo essa atual Câmara Municipal como a pior que eu já vi, né? Porque os novatos que entraram lá, eles aprenderam a fazer as coisas erradas na primeira semana. Na primeira semana já mostraram ao que vieram, né? E eu tenho certeza que na próxima eleição eles vão ser varridos novamente do mapa, né? E esse erro que os vereadores... Porque o que acontece em Nova Lima? A Câmara, eu chamo de gaiola de ouro, né? Aquela gaiola de ouro cheia de palhaço, chapéu de palhaço, nariz de palhaço, fazendo os absurdos que eles fazem. O cidadão vai lá, faz campanha, fala que ele vai ser diferente, que ele vai fazer de uma maneira completamente diversa do que está fazendo lá e tudo mais. Quando ele é eleito, o que ele faz? Ele vai numa loja de fantasia, compra um nariz de palhaço, um chapéu de palhaço e começa a fazer palhaçada. E depois quer ser reeleito. E aí vai ser varrido novamente. Eu acho que a democracia tem essa vantagem, né? O eleitor, agora em outubro, que está reclamando do Congresso, está reclamando do Senado, tem a oportunidade de passar a vassoura nessa ralé e tirar essa turma toda de uma vez só. Num único dia, os eleitores podem fazer uma faxina na política no Brasil. Só dependem de vocês. Esperamos isso, né? Vamos fazer, vamos trabalhar para isso. A gente já passou até um pouco do prazo aqui, então Sim. agradecer a sua presença. Deixa uma mensagem para a população de Minas, de Nova Lima, de forma geral. Eu deixo uma mensagem de esperança, porque o homem só é vencido quando ele desiste. E eu sou daqueles que não desiste nunca, né? Eu costumo brincar que eu vou viver até mais de 100 anos, porque meus 4 avós viveram 403 anos, mais de 100 anos de média. E todos eles trabalharam até na véspera da sua morte, né? Trabalhando ali, minhas 2 avós, né? Meus 2 avós também e tal. E eu tenho essa fibra para trabalhar, né? Então vou trabalhar, não vou desistir jamais dos meus projetos, das minhas ideias, vou defender os meus pontos de vista com rigor, com princípios, fazendo o que eu acho que é certo. E um ponto que eu chamo a atenção para quem me acompanha nas redes sociais é que se algum dia eu for eleito, ninguém vai ficar decepcionado comigo, porque eu tenho posição sobre tudo, publicado, tá lá nas minhas redes sociais, eu nunca paguei um post na minha vida e eu vou fazer exatamente aquilo que eu sempre falei que ia fazer, né? E pretendo deixar um legado, né, de respeito do meu nome, da minha família, de honra da minha família e de serviços prestados à nossa sociedade. Então, por isso que eu tenho muito gás aí
e vamos trabalhar firmes para aprovar a minha pré-candidatura na convenção agora dia 23 e estamos com a pré-campanha para ser dada a largada em 16 de agosto em 50 cidades. Nós estamos fazendo dobradinha com gente do estado inteiro. É inacreditável a quantidade de gente que me procura no meu escritório, de cidades do interior que me acompanham pelas redes sociais. Todo dia vai gente de alguma cidade importante do interior. Olha, eu sei que a campanha nossa não vai ter dinheiro, porque o PTB não tem fundo eleitoral, né, igual tem esses outros partidos. É uma campanha modesta, mas eu quero fazer dobradinha com você. Nós vamos ganhar junto ou perder junto. Então a gente está tendo um apoio muito grande e isso está me dando a esperança de que nós vamos carimbar a faixa dia 1º de janeiro. Viu? Que bom, faço votos de sucesso. Que nossa próxima entrevista já seja com o deputado, né? Terei a maior honra e a maior satisfação. Não deixa de vincar, não. Não tem, não. Eu não tenho como deixar de vincar. Eu moro aqui, né? Eu brinco aqui com... eu ando muito lá no centro de Nova Lima, porque eu tenho os meus lugares prediletos na cidade, né? Eu tenho o pastel com Coca-Cola, que eu gosto lá na avenida. Eu tenho o sorvete ali na Praça Bernardino de Lima, que eu acho que é o melhor sorvete de Minas Gerais. Eu tenho os bolinhos de bacalhau ali do peixe na praça. Eu tenho meus lugares onde eu gosto de comprar o frango assado ali, né, no domingo. E o pessoal falou, mas você está aqui? Eu falei, eu moro aqui. Não tem jeito de você deixar de frequentar onde você mora. Ah, né? Mas político dá um jeito. Não é o seu caso. Não é o meu caso, porque eu não faço... Tem político, meu filho, não sai nem na rua. Mas eles não sabem que ele tem medo do povo. O Tô só provocando, tá? Não, sim, eu sei, mas assim, eu nunca fui destratado. Eu tenho 4 anos que eu estou na política, fazendo campanha, entrando em locais, como eu te falei, que às vezes até traficantes não queriam deixar entrar. Eu nunca fui destratado. Eu nunca fui assim xingado. Né? Às vezes eu escuto alguma provocação de algum petista que fala, ó, se você apoiar o presidente Lula, eu voto no você. Eu falei, então você não vai votar. Né? Mas assim, com educação, com cordialidade e defendendo nossos princípios aí. Muito obrigado pela oportunidade e sempre que for convidado, estarei aqui. Ah, que bom. Pessoal, estamos chegando ao fim, passamos um pouco do nosso prazo aqui, mas o papo é sempre muito bom. Agradecer ao Sérgio mais uma vez. A gente falou da Câmara, não sei se você está acompanhando, houve uma troca de vereadores. Então, semana que vem teremos um novo vereador, que é o José Doroteu. Ele é até um perfil conservador também, ele é da Universal. Vamos escutar um pouco disso, talvez para ver esse contraponto, como que vai ser esse posicionamento dele em Nova Lima. E muito obrigado para todo mundo que nos acompanhou e fica acompanhando o nosso